Olá, estamos começando o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis, sempre pelos canais 11.2 da TV Digital Aberta e o canal 16 da NET na TV por assinatura, compartilhado com a TVAL. E por causa da pandemia do coronavírus, nós tivemos que modificar o formato do programa. Eu, juntamente com os repórteres cinematográficos Elson Júnior e Tiago Veríssimo, estaremos aqui no estúdio da TV Câmara no centro de Florianópolis e os nossos convidados estarão de forma remota através da internet. E hoje o assunto do programa, vamos falar sobre pessoas em situação de rua e também vulnerabilidade. E para a gente debater mais sobre esse tema, estamos recebendo o nosso vereador Bruno Becker, do PL, que é suplente, mas está na casa fazendo um belíssimo trabalho, e também a nossa querida Ivone Maria Peraça, ela que é secretária nacional da Pastoral do Povo de Rua, mas antes disso, já foi freira por 9 anos, já trabalhou com o Padre Wilson durante 30 anos e agora já está trabalhando com a Pastoral já faz um bom tempo também. Obrigado vocês dois pela presença e quero começar já falando com o Bruno e dizendo para ele, perguntando para ele, melhor dizendo, de onde é que você trouxe esse tema? Porque eu fiquei sabendo que o senhor já trabalha com isso também há um bom tempo, né? Boa tarde, Fábio. É um prazer estar aqui participando contigo e trazendo um assunto que por diversas vezes gera muita polêmica e uma certa resistência, né? Mas a gente vem acompanhando um crescente número de pessoas vivendo em situação de rua. É um problema que assola todas as cidades, as grandes cidades do país, e que a gente vem trabalhando, eu particularmente, desde 2013, atendendo a população em situação de rua, e aí por isso convidei a Ivone, que é uma grande líder nesse movimento, nesse trabalho social, nesse importante e relevante trabalho, que tem como objetivo não dar condições para as pessoas viverem na rua, mas principalmente dar condições para que elas saiam dessa situação. Ivone, obrigado pela sua presença e eu queria que a senhora falasse um pouquinho, antes de a gente tocar nesse assunto, o que é a pastoral, né? Como é que funciona essa pastoral do povo da rua? Pastoral do Povo da Rua. Primeiro, ela foi criada oficialmente no Brasil em 2001. Em Santa Catarina, ela chega em 2013. É um organismo da CNBB, mas tem a sua autonomia no Brasil, nos estados e nas cidades para atuar, respeitando os princípios e as diretrizes nacionais. Tem por objetivo identificar na população em situação de rua os sinais de vida, o que é bom, o que é potencial, o que pode ser alavancado, o que pode ser fortalecido, para, a partir desse fortalecimento, as próprias pessoas em situação de rua dão os passos necessários. Então, o objetivo maior da pastoral é criar as condições para que estas pessoas que se encontram em situação de rua tenham a oportunidade de dar o seu passo de saída. Bruno, essa experiência que você tem trabalhando nas comunidades mais carentes, né, de uma grande vulnerabilidade, principalmente aqui na nossa região da capital, e também essa inserção que você acaba tendo de conhecer esses moradores em situação de rua, o que você nota? Quais são as maiores dificuldades que se encontra quando você vai tratar ou vai tentar ajudar um morador em situação de rua? Porque hoje em dia há uma mistura daquele que é morador em situação de rua com aquele que é um drogado que acabou indo para a rua, com aquele que de repente usa dessa moradia de rua para promover algum tipo de crime no dia a dia. Tu chega a notar que há uma mistura nesses fatores todos? Sim, tem uma mistura muito grande e acaba que a população em situação de rua fica sendo estigmatizada e generalizada, né? Como uma visão, de certa forma, até preconceituosa de que a população em situação de rua está ali porque são usuários de droga, de álcool, mas a gente acompanhando de perto essa realidade, e aí
nas comunidades a gente também observa isso, a gente vê que essas pessoas estão em situação de rua por diversos problemas distintos, sejam problemas familiares, problemas psiquiátricos, psicológicos. Agora, com a pandemia, cresceu muito o número da população em situação de rua por conta da crise econômica também. E o que a gente observa é que quanto mais tempo a pessoa fica em situação de rua, menores são as chances, mais difícil fica de ela conseguir sair, né? Então, a gente não pode generalizar achando que toda a população em situação de rua usa droga, usa álcool, porque a gente sabe que o problema da droga e do álcool não é um problema exclusivo da população em situação de rua. A gente tem na classe A, classe B, em todas as classes sociais, a gente observa isso. E a população em situação de rua acaba ficando estigmatizada e deixada de lado, tratada com preconceito, sem ter a oportunidade que precisariam, que mereceriam para poder mudar essa situação, para poder mudar essa realidade. Então, a gente visa, através desse trabalho, criar essas oportunidades, escutar as pessoas para entender quais são as necessidades, para que juntos a gente construa soluções possíveis. Dona Ivone, qual é a maior dificuldade ou a maior deficiência que a pastoral encontra para lidar com esses moradores em situação de rua? Primeiro, uma grande dificuldade é que no Brasil a população em situação de rua não entra no censo. Ela não é contabilizada. Então, no censo, você teria a quantidade, você teria o perfil dessas pessoas, você encontraria, de fato, uma explicação mais objetiva e mais certa sobre as razões que os levaram para a rua. Então, nós trabalhamos nos municípios com políticas públicas que são de apaga-fogo. Nós vivemos o tempo todo correndo atrás de livrar as preocupações, porque nós não temos, então, como nós não sabemos com quantas pessoas nós estamos lidando, nós não sabemos do perfil, por isso que fica essa mistura e que aí, de um modo geral, a gente coloca todo mundo junto, de que roubam fios, que acumulam lixo, que geram doença, mas não são todas as pessoas em situação de rua que fazem isso. Isso é uma grande mistura da própria cidade. Então, a maior dificuldade é a gente não saber exatamente com o que a gente está lidando, com o que e com a quantidade. Alguns municípios, até o município de Curitiba, por exemplo, conseguiu, Bruno, por uma emenda parlamentar de Câmara de Vereadores, vai fazer o censo agora em 2021, vai fazer uma pesquisa municipal. Porto Alegre já fez, Belo Horizonte já fez, São Paulo já fez, e geralmente faz com recurso de emendas parlamentares, porque eles não são incluídos no IBGE. Mesmo que haja o censo não vai incluir quem está na marquise, vai incluir só quem está em casa de acolhimento, ou em abrigo temporário. Em abrigo temporário, não. Em residências ou albergues, essas coisas assim. Então, essa confusão que existe em relação a se definir quem é a rua, porque nós não temos uma pesquisa, o que dificulta é a gente conseguir implementar projetos que sejam eficientes. Ô, Bruno, porque aí a gente vai... Pode falar, pode finalizar. A gente vai em busca de projeto para qualificação profissional, por exemplo. A rua tem baixa as profissões das pessoas que estão em situação de rua. Baseado, de um modo geral, são profissões que mereceriam um investimento em reciclagens profissionais. Porque hoje você tem uma jardinagem com equipamentos muito mais sofisticados. Quem está em situação de rua vem de uma história de jardinagem feita com um pá, enxada, machado. Isso não se adequa mais a um centro urbano. Então, pensar em investimentos, em qualificação profissional, a reciclagem profissional, isso seria muito bom. Pensar, por exemplo, em agilizar a documentação da rua para que fique menos tempo na rua seria muito bom. Pensar em restaurante popular para que eles não precisem ficar aguardando ou mendigando uma marmita na porta do restaurante seria muito bom. Então, o desafio, de fato, ele é pensar políticas públicas para que eles fiquem menos tempo na rua. Vereador, essa dica que foi dada pela Ivone, seria até legal, né, se pensar em fazer um censo aqui no município de Florianópolis, para que a gente possa também já poder ter uma noção, porque a gente vê muito, por exemplo, assim, ó, a Câmara de Vereadores é aqui no centro, então quando a gente circula pelo centro, a gente costuma
encontrar vários moradores de rua, principalmente no início da noite, nessa região da Catedral e tal, que muita gente faz um trabalho ali, leva uma comida, leva uma sopa, agora principalmente no inverno. Mas a gente sabe que há moradores de rua em todos os bairros e que esses moradores de rua, eles são mais conhecidos pelos moradores dos bairros, né? Não pelo resto da situação. Então, existe essa possibilidade, eu sei que o senhor vai ficar pouco tempo na casa, de repente pode até retornar, ou pedir para que o vereador, que é dono do mandato dele, possa também já pensar num projeto de lei, né, com relação a isso. Exato, Fábio. A gente vem trazendo essa discussão para dentro da casa, mesmo sabendo que ela é sempre uma pauta polêmica, mas o que a gente quer justamente é criar essas ferramentas. O último censo, ou melhor, não chegou a ser um censo, ele foi uma pesquisa realizada pelo ICOM e pelo Movimento da População em Situação de Rua, que ela apontou na Grande Florianópolis cerca de 1.100 pessoas em situação de rua. Isso já faz, acho que, se eu não me engano, 3 anos agora. E o que a gente quer trazer essa discussão, porque como a Ivone bem falou, a questão da documentação, a questão da alimentação. Florianópolis precisa de um restaurante popular. A gente quer trazer isso para dentro da Câmara para que a gente, inclusive, consiga ainda esse ano a instalação. Estava no plano de governo do prefeito Jean, que já se disponibilizou a construir, já tem orçamento para isso. A gente precisa ter cuidado na questão da documentação da população em situação de rua, que por muitas vezes os serviços públicos acabam retirando esses pertences dessa população e aí tratando como lixo a mochila, os documentos, tudo aquilo que é a única coisa que a pessoa tem. E quando essa pessoa tem os seus pertences recolhidos, por exemplo, ela tem junto ali os seus documentos. E a gente sabe que é muito difícil conseguir um documento. Leva em torno de 6 meses para que a pessoa consiga ter a sua identidade novamente. Então, são 6 meses que essa pessoa vai viver a mais em situação de rua, porque às vezes ele só estava precisando de um emprego, só estava precisando voltar para casa, para perto da família. Ele não está necessariamente em situação de rua porque ele quer. E aí a gente acaba prolongando esse tempo por, no mínimo, 6 meses, e isso encarece muito também para o poder público. Gasto a mais com consultório de rua, com albergues, com o próprio Centro Pop. Então, é muito caro uma pessoa em situação de rua. A gente tem que buscar melhorias, tem que buscar moradia, tem que buscar restaurante popular para garantir a alimentação de qualidade dessas pessoas e buscar, junto com eles, as oportunidades que eles precisam para sair dessa situação. É um tema polêmico, são assuntos que, por diversas vezes, a gente sofre uma pressão muito grande da sociedade civil, dos conselhos de segurança, dos próprios comerciantes, porque realmente ficam incomodados com a presença, com a sujeira, enfim. Mas é que a gente tem que ter um olhar mais humano e saber que por trás de cada pessoa em situação de rua existe uma história. E a gente tem que respeitar essa história e tentar entender o motivo que levou aquela pessoa até essa situação, para que juntos a gente construa soluções que elas saiam, que permitam que elas retomem suas vidas. A gente não pode julgar e condenar essas pessoas a viverem para sempre nessa situação. A gente não pode condenar o passado delas e elas também não conseguem voltar no tempo e mudar o passado. Mas a gente consegue começar de novo e escrever uma nova história. Mas para isso a gente precisa do apoio do poder público, seja da Câmara de Vereadores, quanto da Prefeitura Municipal também. E para você que está chegando agora aqui na TV Câmara de Florianópolis, esse é o programa Sala de Visitas. Você assiste a gente sempre pelos canais 11.2 da TV Digital Aberta. E você que tem a NET, você acompanha no canal 16, que lá é compartilhado com a TVAL. E no programa Sala de Visitas de hoje, a gente está falando sobre o tema pessoas em situação de rua e também vulnerabilidade. Os nossos 2 convidados que estão de forma remota, o vereador Bruno Becker, que está trazendo esse tema muito importante para a Casa Legislativa, e a Ivone Maria Peraça, ela que já trabalha há muito tempo com essa situação, mas que agora faz parte aí da Pastoral do Povo da Rua. A gente vai a um breve intervalo e na sequência a gente volta para falar mais desse assunto e por isso eu quero que você fique na nossa audiência. Não saia daí.
Você sabe quantos vereadores tem na sua cidade? Fácil! A resposta está na Lei Orgânica do seu município. Ela define a quantidade de vereadores de cada cidade. Mas a Constituição Federal define alguns limites. Por exemplo, cidades com até 15 mil habitantes devem ter, no mínimo, 9 vereadores, enquanto cidades com mais de 8 milhões podem ter, no máximo, 55 vereadores. Quer saber quantos tem a sua cidade? Confira a Lei Orgânica do seu município. As eleições 2020 vêm aí. Quem te representa? Estamos de volta com o programa Sala de Visitas, aqui pela TV Câmara de Florianópolis, nos canais 11.2 da TV Digital Aberta e o canal 16 da NET na TV por assinatura, compartilhado com a TVAL. Programa Sala de Visitas com você hoje falando sobre um tema muito importante, um tema que não é atual, é um tema que já vem gerando polêmica há muito tempo, as pessoas em situação de rua e vulnerabilidade, onde muitas entidades trabalham com isso. Muitas pessoas são voluntárias também tentando resolver esse problema que parece que não tem fim. E hoje, discutindo sobre isso, 2 entrevistados muito importantes e que são ligados a essa causa. O vereador Bruno Becker e também a nossa querida Ivone Maria Peraza, que faz parte da Pastoral do Povo da Rua, ela que é secretária nacional e que atua aqui em Florianópolis. No primeiro bloco, a gente citou bastante essa situação dos moradores de rua e as dificuldades que eles têm para poder ser inserido dentro do contexto da sociedade. Eu queria saber de vocês dois, como é que ficou essa situação do morador de rua com a chegada da pandemia do coronavírus, né? Eu ouço muito a gente falar sobre pessoas infectadas, sobre pessoas esperando em fila de hospital, pessoas que perderam familiares, mas a gente nunca vai ouvir falar de um morador de rua que foi infectado ou que teve um problema com o coronavírus. Como é que a senhora tem visto isso, dona Ivone, com relação a essa doença maldita? Olha, nos 4 municípios, Palhoça, São José, Biguaçu, Florianópolis, o investimento que as prefeituras fizeram para um abrigo, para ações emergenciais, para dar o suporte para que a rua não ficasse exposta à situação mais difícil ainda, ele gerou um bom resultado. O índice de pessoas que foram infectadas na rua foi um índice baixo, ele não foi um índice alto, ele foi um índice baixo. E foi por quê? Primeiro, porque tem investimento nos 4 municípios, mesmo que tenha sido em tempos diferentes, né, de cuidados. Florianópolis saiu muito mais rápido na frente com as ações emergenciais, depois os outros foram também se abrindo, mas também porque teve muito investimento da sociedade civil em socorrer, em suportar, em dar auxílio à rua, nas questões de álcool gel, higienização, máscara. Então, a sociedade, de modo geral, as organizações sociais, muito voluntariado, se envolveram em proteger a rua e orientar a rua em relação aos próprios cuidados em relação ao vírus. O que ocorre, de fato, tem sido mais grave a situação na rua agora do que durante o período mais forte na nossa região. Agora, por quê? Porque as pessoas estão, de fato, com dificuldade de trabalho, as pessoas não estão conseguindo pagar aluguel, porque também lá, quando nós vivíamos um tempo mais difícil da pandemia, nós tínhamos o auxílio emergencial de R$600, e davam o suporte para pagar o aluguel. Nós tínhamos muita mobilização de doação de cestas básicas de comida, então isso supria, acalmava uma situação que agora se manifesta de forma bastante acentuada. Muito triste agora a quantidade de pessoas que não estão conseguindo dar conta de bancar a comida, o aluguel, o gás, são 3 itens essenciais, não estão dando conta. Muita gente optando por fazer cozinha queimando roupa usada, ou fazendo fogareiro, ou fazendo coisas assim, que coloca em risco também as próprias moradias. Muita gente sem comida.
Muita gente indo para a rua, não mais porque por dependência química, não, porque não estão conseguindo pagar os aluguéis. O auxílio emergencial reduziu bastante o valor, esse valor não paga um aluguel, os nossos aluguéis, os menores que nós temos, são em torno de R$450, uma peça única com um banheiro, se é casal com criança, é em torno de R$600, não estão dando conta, e a escolha tem sido a rua. Eu vou te dizer assim, que mesmo pela pastoral, nós estamos, neste momento, dando suporte a 4 mamães que os maridos resolveram dar um tempo das casas e foram para outras situações e ficaram as mamães sozinhas com as crianças, e não fosse o aluguel que a gente tivesse buscado nas parcerias, elas teriam entregues as crianças para conselho tutelar e teriam ido para a rua. Então, eu penso, o desafio maior, a gente vive agora, que é o do desemprego, da carência na habitação, e a dificuldade de manter a alimentação e a casa, né, e dar conta da nutrição. Vereador Bruno, como é que o senhor tem visto aqui no município de Florianópolis essa situação da pandemia com os moradores em situação de rua? O que foi feito de bom e o que precisa melhorar? Eu fiquei muito feliz com as conquistas que a gente teve, né? A gente, no início da pandemia, os grupos que trabalham com a população em situação de rua se juntaram, se uniram para arrecadar doações e também para cobrar do poder público iniciativa. Nesse período, a gente conquistou 200 vagas para a Passarela da Cidadania e os grupos serviam o alimento junto com a prefeitura. Então, para que desse conta, foi muito importante essa mobilização da sociedade civil. E aí, no começo da pandemia, os grupos, a sociedade civil, as doações que a gente conseguiu, 200 colchões, 200 toalhas, 200 cobertores para aquela população em situação de rua que foi para a Passarela da Cidadania. Então, só que, mesmo estando bom, a gente precisava melhorar. A gente cobrou algumas melhorias e, nesse ano, uma nova empresa foi contratada para administrar a passarela, onde hoje eles conseguem viver com um pouco mais de dignidade, com camas, com colchões, com todas as refeições, 4 refeições por dia. Então, isso garantiu um pouco a segurança da saúde deles, né? Que eles conseguiram se proteger. Álcool, máscaras, tudo isso foi doado, arrecadado pelos grupos de voluntários. Esses grupos acabaram formando uma rede chamada Rede com a Rua, que otimiza as doações, otimiza os recursos, repassa para onde é necessário, para onde tem maior demanda. Então, a gente conseguiu melhorar um pouco a estrutura, né? E agora a nossa luta é para que a gente mantenha essas vagas, mesmo após a pandemia, porque existem, como a Ivone bem falou, muitas pessoas em situação e novas pessoas chegando em situação de rua por conta da crise econômica que a gente está passando também, decorrente da pandemia. Então, essa melhoria, ela está sendo gradual, o serviço prestado, ele está bom, de certa forma, mas tem muito a melhorar. Então, a gente está lutando, estou trazendo para dentro da Câmara essa discussão, uma das mais importantes talvez seja a questão do recolhimento dos pertences da população em situação de rua, que, como eu falei anteriormente, acaba ampliando esse tempo que a pessoa é obrigada, mesmo não querendo, a ficar em situação de rua. Dona Ivone, quem quiser conhecer a pastoral, precisar de ajuda, como é que deve proceder, aonde encontra a pastoral, para poder também conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, hein? Olha, aqui em Florianópolis, o local de referência é ali na Arquidiocese, na Rua Esteves Júnior, né, onde fica a sede do arcebispo. Né? Ali é o local de referência, se chegar por ali ou se procurar no catálogo, nas agendas, o telefone da Arquidiocese, encontra. Também eu posso deixar meu telefone como referência, que aí o gabinete do Bruno também penso que pode ser uma referência, que se buscar informação, busca no gabinete, que vai encontrar as pessoas do gabinete que me conhecem as ações da pastoral. E penso que na Catedral Metropolitana, se passar na Catedral e pedir para falar com alguém da pastoral, a Catedral vai também passar meu contato, ou o contato da Arquidiocese. Eu ia lhe perguntar, desculpe lhe interromper, pelo fato dos moradores estarem nessa região central, que eles procuram muito a Catedral?
Procuram. Mas como não tem um trabalho focado, desenvolvido na catedral, acabam também não procurando assim, né, não insistem muito, né, porque os atendimentos aqui na capital, eles estão bastante diversificados, né, nos pontos. Eu vou bastante vezes na passarela, lá na entidade que atua, daqui a pouco, a hora que terminar aqui, já vou para lá. Então, também nas sextas-feiras à tarde, estou na passarela, sou parceira, a pastoral é parceira da instituição que desenvolve lá. Então, e assim, durante a semana eu acabo circulando muito pelo centro, né? Mas fica fácil de achar os contatos. Não tem, entre a catedral, a Câmara e a Arquidiocese, é fácil de identificar. De identificar, não é difícil de achar. Bruno, e esse teu trabalho aí, como é que funciona? Como é que você tem agido aí nessas comunidades carentes, de vulnerabilidade, os moradores de rua? Como é que acham o Bruno procura? Como é que funciona isso? A gente atende já desde 2013, através do Projeto Resgate. É um projeto social que eu fundei lá em 2013 e com a ajuda de diversos voluntários a gente começou a trabalhar com a população em situação de rua, semanalmente servindo refeições. E a partir daí a gente foi identificando quais eram as necessidades e ampliando o nosso trabalho, ampliando também para as comunidades, porque a gente observou que muitas das pessoas que vão parar em situação de rua, viver em situação de rua, elas enfrentam alguns problemas comuns, falta de estrutura familiar, falta de qualificação, problemas familiares, como eu falei anteriormente, mas a gente foi desenvolvendo esse trabalho, foi criando, através do Projeto Resgate, a gente desenvolveu cursos profissionalizantes, curso de barbeiro, cursos preparatórios para concurso público. Teve no ano de 2019, a gente aprovou 8 pessoas em situação de rua no concurso da CONCAP para trabalhar temporariamente na temporada. Essas pessoas conseguiram, através dessa renda, primeiramente, alugar uma casa, sair dessa situação de rua e hoje retomaram suas vidas. Tem inclusive, que hoje trabalha aqui como assessor parlamentar, que viveu em situação de rua, passou por esse processo, passou nesse concurso, faz parte também da Pastoral do Povo da Rua. Então, a gente vai criando as oportunidades, trabalhando em rede e tentando gerar as oportunidades que eles precisam, através de cursos preparatórios, de cursos profissionalizantes, enfim, a gente vai cavando junto com eles as soluções, buscando, encontrando, mapeando e conseguimos já nesses 8 anos um resultado muito bom, que às vezes parece que a gente não tem efetividade no nosso trabalho, mas só de pessoas atendidas pelo Projeto Resgate são mais de 150 que saíram das ruas, e eu sempre falo que não foi com a ajuda do Projeto Resgate, elas saíram porque tiveram muita força de vontade, porque decidiram que queriam sair, e o Projeto Resgate, a Pastoral do Povo da Rua, o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, os outros grupos, eles vão ajudando, dando as mãos para que a gente caminhe juntos e a gente tenha um resultado bem positivo. Mesmo assim, apesar desse resultado positivo, a gente vê um número crescente de pessoas em situação de rua, como a gente falou anteriormente, por causa da crise, por causa de uma série de outros fatores. Vereador Bruno Becker, obrigado pela sua presença aqui no programa Sala de Visitas. Agradeço pelo tema muito importante e quem sabe numa próxima oportunidade o senhor não esteja sentado ao meu lado aqui para a gente bater um papo já de frente a frente, sem pandemia, e a gente trazer um pouco mais de assuntos importantes da cidade. Com certeza, Fábio. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço cedido para a gente tratar de um assunto, de um tema tão delicado. Ivone, obrigado pela parceria, pelo teu importante trabalho realizado à frente da Pastoral do Povo da Rua, e agradecer também ao público que nos assiste, e deixar também um recado, para que as pessoas olhem mais com o coração, deixem o preconceito de lado, estendam a mão. Se olhar uma pessoa de cima para baixo, que seja para dar a mão e ajudar ela a se levantar. Ivone Maria Peraça, secretária nacional da Pastoral do Povo da Rua, quero te agradecer imensamente a tua participação, trazendo essas informações que são tão importantes nesses dias atuais, esse trabalho que você já faz há muito tempo aqui em Florianópolis. Para quem não conhece, ela foi freira, lá ela já praticava a Irmandade, depois de freira passou a trabalhar junto com o Padre Wilson e viu essa possibilidade de participar da pastoral e hoje é secretária nacional e é a grande representante dessa entidade aqui em Florianópolis. Obrigado pela sua presença no programa Sala de Visitas.
Obrigada, Vi. Eu também agradeço muito, também reconheço no Bruno esse espaço, uma nobreza poder incluir esse tema para ser conversado nesse espaço da Câmara, e reforço também o que o Bruno coloca, né? De a gente se colocar numa posição de pensar mais em políticas de inclusão. Né? Pensar com preconceito só gera para nós, pessoalmente, o medo, o pavor, gera para a cidade o mal-estar. Então, são pessoas, o momento ele é de crise, e é preciso que a gente pense daqui para frente ainda mais com programas de inclusão, porque são pessoas que precisam ser incluídas na sociedade, de um modo geral, nesse país, em todos os municípios, né? Agradeço muito essa oportunidade. Obrigado aos nossos convidados e principalmente a você que esteve na audiência do nosso programa Sala de Visitas aqui da TV Câmara de Florianópolis, onde hoje a gente falou sobre as pessoas em situação de rua e vulnerabilidade, um assunto que não é de hoje, já circunda aí o nosso dia a dia há muito tempo, mas que a gente pôde levantar um pouco mais de informações sobre isso, do que acontece aqui na capital de Santa Catarina, também aqui na Grande Florianópolis, com os nossos convidados. E eu quero lembrar a você, que está sempre sintonizado com a gente aqui na TV Câmara, nós estamos nos canais, anote aí, ó, 11.2 da TV Digital Aberta e o canal 16 da NET na TV por assinatura. Se você quiser saber mais dos nossos conteúdos aqui da TV Câmara de Florianópolis, você pode entrar no YouTube, lá a gente gera todos os nossos conteúdos, inclusive com transmissões ao vivo, e também nas nossas redes sociais, através do Facebook e do Instagram. E se você quer saber mais informações do Poder Legislativo aqui da capital de Santa Catarina, com o que está acontecendo na casa e com os nossos vereadores, você acessa o nosso site. Anota aí, é bem fácil, www.cmf.sc.gov.br. Lá você tem todas as informações do Poder Legislativo da capital de Santa Catarina. Mais uma vez eu agradeço a audiência de todos vocês e até o próximo programa Sala de Visitas. Um abraço.